Orando com a misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Amados filhos e filhas, estamos na nossa formação de segunda-feira. A misericórdia do Senhor hoje, nesse tema, tem que ser a constância mais forte. Somos alimentados pelo poder de Deus. Quero te convidar hoje a lembrar do tema da semana passada, orarmos juntos e pedirmos o Espírito Santo. Lembra? Falamos derrotando a murmuração que impede as graças. Vamos pedir a luz do Espírito Santo, por isso bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez, você que está compartilhando, você que já está desde o primeiro dia. Peço que o Espírito Santo sopre poderosamente sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Vinde, Espírito Santo, soprar sobre a nossa mente, derrubando todas as muralhas dos nossos pensamentos negativos, sobre o nosso coração, quebrando toda a dureza, todo o rancor, toda a mágoa, todo o ódio, sobre os nossos olhos, tirando as escamas que nos impedem de ver a presença de Deus no meio de nós, sobre os nossos ouvidos para desfazer toda a palavra maldita, quebrar todo o jugo que está sobre nós, mas sopra também sobre as nossas mãos e os nossos pés, ó Divino Espírito, para onde pisarmos, naquilo que tocarmos, encontrarmos o poder, o milagre, a unção de Deus. Te suplico, ó Espírito Santo, não porque somos merecedores, mas porque Tu és o Deus da graça, o Deus da vitória, o Deus do impossível. E nos ilumina, Espírito Santo, para esse tema de hoje. Este é o pão que o Senhor manda para comer. Voltamos, irmãos, nesse dia, nessa segunda-feira, ao livro do Êxodo, capítulo 16, versículo de 2 a 15. Lembrando que a semana passada nós caminhamos com o livro de Números e tivemos uma tarefa em casa. Você cumpriu? Você chegou a ler aquilo que foi proposto, a meditar a palavra que foi proposta a semana passada e orar com ela a semana toda? Se você o fez, com certeza grandes graças você colherá no dia de hoje. Daniel, capítulo 3, versículo de 13 a 50. Agora nós vamos mergulhar neste texto, novamente do livro do Êxodo, e assim nos diz a palavra. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe: oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a esse deserto para matardes a fome de toda a multidão. O Senhor disse a Moisés: vou fazer chover pão do alto do céu, sairá o povo e colherá diariamente a porção cada dia. Poloei desse modo a prova, para ver se andará ou não segundo as minhas ordens. Preste atenção agora. No sexto dia, diz a palavra, quando prepararam o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolheram cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: está tarde, e saberei que foi o Senhor quem vos tirou do Egito, e amanhã pela manhã vereis a vitória, porque ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos? Nós, para que murmureis contra nós? Moisés disse: isso acontecerá quando o Senhor vos der esta tarde carne para comerdes, e amanhã pela manhã pão em abundância, porque ele viu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurardes, mas contra Moisés, disse a Arão. Dize a toda a assembleia dos israelitas: apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a assembleia dos israelitas, olharam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas, dizei-lhes: está tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram
codornizes do horizonte cobriram o acampamento, e no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E todo o tempo eles ainda continuavam murmurando, e continua a palavra. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam que era o Senhor. Moisés disse-lhes: este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: ajunte cada um quanto lhe for necessário para comer, para aqueles que estão na sua tenda, um gomar por cabeça, segundo o número das pessoas. Que palavra forte! Chegamos a um momento do nosso ensino. Mais conhecida esta página da Bíblia, da nossa caminhada rumo à terra prometida. Filhos e filhas, que é o momento em que o povo de Israel recebeu do Senhor o maná. Este alimento diferenciado foi-lhes concedido diante da fome que enfrentavam. Quantos hoje passam fome? Quantos hoje estão na miséria? Os judeus ainda hoje afirmam que o maná foi escondido pelo rei Josias antes da destruição do templo de Jerusalém e somente reaparecerá no tempo do Messias. Irmãos, o Messias já veio, já deu a vida por nós, ressuscitou, subiu aos céus e a sua vinda última é iminente. Também eles afirmam que o maná foi criado no crepúsculo do 6º dia da criação e é o alimento dos justos, dos anjos no céu. Para nós cristãos, porém, tais afirmações são cheias de sentido espiritual. De fato, o maná verdadeiro passou a ser dado como o Messias Jesus que chegou. Nosso Senhor. Foi o Pai quem deu o verdadeiro maná, enviando o seu Filho. Ele é o pão da vida. Depois meditem, João capítulo 6, versículo 32, 35, depois 48 a 51. É muito importante você, na formação de hoje, anotar esse texto para orar. Este é o pão verdadeiro que alimenta os justos, isto é, os santos e os anjos. É o que canta a igreja na solenidade de Corpus Christi. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Está na sequência de Corpus Christi esse texto. Nossa caminhada, filhos e filhas, rumo à terra prometida. Devemos fazer crescer o nosso amor pela Santíssima Eucaristia. Por nosso sacramento, Senhor sacramentado. Quando muitos hoje declaram que a Santíssima Eucaristia é um símbolo e acabam por negar a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. É nosso dever proclamar essa grande verdade de fé. Importantíssimo lembrar o que declara também aqui para nós o Catecismo da Igreja. O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos, diz o Catecismo, e faz com que dela nasça essa fortaleza, como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. Olha o que diz o Catecismo. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidas verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo e sangue, por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não porque é substancial, e porque ela, Cristo, Deus e homem, se torna presente completo. Dom Bosco teve uma grande visão da igreja como uma barca em alto mar,
e uma grande tempestade. 2 colunas, uma maior, outra um pouco menor. A coluna maior, a Eucaristia, a menor, Maria. Essas 2 colunas sustentavam aquela barca que é a igreja, que é cada um de nós, e que nos chamam à conversão, que nos chamam à vida de oração, que nos chamam à busca das coisas do alto. Quero acentuar hoje na formação, é pela conversão do pão e do vinho, no corpo e no sangue do Senhor, que esse se torna presente em tal sacramento. Os padres da igreja, os santos padres, afirmam com firmeza a fé da igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. Assim também nos fala São João Crisóstomo. Não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palavras mas sua eficácia e graças à ação de Deus, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Diz ele, estas palavras transformam as coisas oferecidas. O maná que os israelitas, como vimos no texto, recolheram diariamente no deserto como um pão, era sinal e imagem esvaziada para que pudéssemos entender o que a Eucaristia nos proporcionaria. O que o pão vivo que dá a vida ao homem deve representar na nossa existência. Aqueles que ouviam Jesus sabiam que o maná e os seus antepassados recolhiam todas as manhãs. Era símbolo dos bens messiânicos. Por isso pediram a Jesus, naquela ocasião, a Deus, um milagre semelhante. Mas não podiam suspeitar que o maná fosse figura do dom inefável da Eucaristia, o pão que desce do céu, que dá a vida ao mundo. Além daquele maná, aquele maná que caía do céu, este está acima do céu. Aquele era corruptível, este, a Eucaristia, não só é imune a qualquer corrupção, como comunica a incorrupção a todos que o comem com reverência. Aquele era sombra, este é a realidade. Olha que forte. Este sacramento admirável é, sem dúvida, a ação amorosa de Jesus, que se entrega não só a toda a humanidade, mas a cada homem em particular. Medite sobre isso. A comunhão é sempre única e irrepreensível. Cada uma é um prodígio de amor. A de hoje será sempre diferente de ontem, melhor. A delicadeza de Jesus para conosco nunca se repete do mesmo modo, como também não deve repetir-se o amor incessantemente renovado com que nos aproximamos do banquete eucarístico. Assim devemos amar profundamente a Santa Missa, que é o mistério maior da nossa fé, conhecer mais para amar mais. E é por isso que estamos nessa formação e que é imprescindível que formemos a nossa consciência, a nossa vida, a nossa família, com bons livros de formação sobre o valor da Santa Missa. Como dizia Santo Padre Pio, seria mais fácil a terra existir sem o sol do que sem a missa. Você já parou para pensar o quanto essa frase é forte? Seria mais fácil a terra subsistir com o sol do que sem a Eucaristia. Ou melhor, a terra existir com o sol, sem o sol, do que sem a Eucaristia. Essa frase de Padre Pio é muito forte. Que o Senhor te dê a iluminação hoje. Quero refletir, depois vamos orar. Tenho aprofundado a consciência da presença real do Santíssimo Sacramento? Ensino essa verdade para as pessoas com as quais convivo, demonstrando com minhas palavras e com minha vida o meu amor à Santíssima Eucaristia?
Busco preparar-me atentamente pelo sacramento da confissão e por meio da oração para receber na Sagrada Comunhão, evitando categoricamente receber o Santíssimo Sacramento em estado de pecado mortal. Eu tenho ido à missa todos os dias, há mais de 25 anos, e posso dizer, consigo até ficar sem comer, mas não consigo ficar sem Jesus na Eucaristia. Faça esse propósito da Eucaristia todos os domingos. Faça esse propósito da Eucaristia diária de preferência. Que o Deus da vida te preencha, te unja, te cure. E lembre nessa formação de hoje, muitos marcham para Jesus. Nós podemos marchar com Jesus. Por isso a festa de Corpus Christi. Muitos se alimentam de tantas coisas do mundo. Nós podemos nos alimentar de Jesus na Eucaristia, alimento de vida eterna. Te proponho um jejum essa semana, que você possa fazer um jejum, um dia pelo menos, de água e Eucaristia. Se puder 3, será melhor ainda. Se puder fazer esse exercício constantemente na sua vida, verás quantos milagres Deus vai realizar. Que o Senhor te cubra de milagre. O Senhor está curando hoje, eu sinto pessoas com problemas de ossos descalcificados, com osteoporose, com reumatismo. Muitas pessoas doentes mentalmente recebam a cura de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Essa semana, quero te pedir, consiga novos seguidores para as nossas redes sociais. Tudo Ironias Puldar Oficial no Facebook, no YouTube, no Instagram. Baixe o nosso aplicativo Ironias Puldar. Nele você pode ser um assinante mensal ou anual e participar dos nossos combates. E se puder, pelo doações.ironiaspuldar.com.br, faça a sua ajuda chegar à missão. Ou pelo nosso Pix 4299-1082740. Lembre, esta formação de segunda-feira, nós temos vários momentos de oração nas nossas redes sociais. Às 3 da manhã, Misericórdia. Às 9 horas da manhã, o Espírito Santo com o Rosário. Ao meio-dia, Santa Missa. Às 3 horas da tarde, a Hora da Misericórdia. Às 18, de segunda a sexta, o Terço Mariano. No sábado, o Terço Mariano com as famílias. E você pode participar todos os dias, às 23h30, pelas causas impossíveis, com São Miguel Arcanjo. Também, toda segunda, a nossa formação. Quarta e sexta, pregação. E mais os nossos combates. Deus te abençoe. Desculpa pela demora de hoje, mas o texto era muito empolgante e a semana que vem o texto é imperdível.